Mais Oeste, em repetição. Mais conversa. O Mais Conversas tem o apoio do Chantarim, café, snack bar, cervejaria, na rua Dr. Fernando Correia, em frente aos Pimpões, nas Caldas da Rainha. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade, só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que trago, aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva em instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado.
Ora, cá estamos na segunda hora do nosso Mais Conversas, 39º programa. João, é verdade. Hoje temos convidados. Temos a Carla Jesus, uma das 800 professores em todo o mundo, que foi distinguido pela Microsoft, distinguida neste caso, como sendo mais inovadora, portanto, utilizando uma série de ferramentas mais inovadoras. Não é fácil de conseguir. Podíamos começar por aí, se calhar. Isto exige, como estávamos a falar há pouco em off, muito trabalho, não é? Há muitos sábados que se perdem ou se ganham. Domingos, muitas noites, porque as coisas não são exatamente como chegar não é lá sorte. A sorte dá muito trabalho. Exato, não é sorte. É verdade. Às vezes o que é simples e parece simples dá muito trabalho. Sim, sim. E quer dizer, desde o início em que, por exemplo, quando eu comecei a escrever livros e a editar livros, muita gente me perguntava: mas quem é que tu conheces na editora? Ninguém. Eu conhecia aquela editora enquanto leitora dos livros de informática da editora. Sim. Mas achei que tinha material suficiente para escrever um livro e decidi enviar um mail à editora. E a resposta demorou meses, mas chegou. E, portanto, a resposta, ao fim de alguns meses, vinha com: pedimos desculpa por não ter respondido antes, mas estivemos a remodelar, portanto, aqui a equipa, mas gostávamos de convidá-la para uma reunião. E, portanto, a partir daí, convidaram-me para uma reunião, acertámos os pormenores do primeiro livro. A partir daí, se o primeiro não tivesse sido bom, de certeza que não me convidavam para o segundo, e assim sucessivamente. Ou seja, o que custou foi o primeiro. A partir daí, se mostrar qualidade, o convite começa a surgir para os outros. E, portanto, hoje em dia já há uma familiaridade entre mim e a editora, e, portanto, a editora está sempre disponível para as minhas propostas. Não quer dizer que as aceite sempre, obviamente, claro. Eles têm que fazer um estudo de mercado a ver se é viável, e, por outro lado, eu estou sempre disponível para propostas que a editora me possa fazer. Mas, de facto, não é eu não conheço ninguém, portanto não vale a pena. Vale sempre a pena, vamos tentar. E portanto, tem sido, contudo, tem sido assim. A formação que eu dou no Centro de Formação de Professores, também vamos apresentar uma proposta, vamos tentar, vamos apresentar, e, portanto, fiz o AN de um curso de prese e apresentei, e, portanto, o diretor gostou e portanto, comecei a dar a formação. Sim, exatamente. Aquela plataforma que estava a falar há pouco, se calhar eu fiquei aqui com esta ideia que seria um pouco do prese parecido. A formação, o SWAY. Sim, nem é... Sim, talvez um bocadinho com menos reviravoltas. Sim, pois, menos exatamente. E, portanto, começa assim. Agora, nós temos é que nos capacitar que a sorte dá trabalho, primeiro ponto, e depois é assim, nós temos uma oportunidade, se nessa oportunidade não mostramos um trabalho bem feito, não há a segunda oportunidade. Portanto, a primeira até pode vir, até com um bocadinho de sorte, se calhar, mas depois, se o trabalho não for bom, não virá a segunda oportunidade. Portanto, tem que se mostrar ali. Exatamente, e todo o percurso tem sido um bocadinho nessa linha de tentar fazer e fazer bem para... Porque é algo difícil, voltando aqui aos professores novamente, não é? E esta necessária mudança no sistema de ensino, vamos chamar assim, se calhar, não é? Para que os alunos se tornem mais motivados, para que os professores também consigam chegar mais facilmente. Aquilo que estava a dizer há pouco, de facto, seria a situação ideal, não é? Os alunos em casa fazerem um trabalho, o seu trabalho, não é? Pesquisa, enfim, elaboração já com essas ferramentas, e depois chegarem à aula e fazerem então toda essa complementariedade com o grupo, que também é importante. Sim, mas isso implica que os professores estejam formados, implica que eles estejam aptos, não é? Utilizar as plataformas. E qual é a vossa sensibilidade relativamente a isto neste estado da arte, neste momento? Assim, há muitos que não estão, mas curiosamente eles reconhecem. Nós tivemos lá na escola, portanto, um inquérito, portanto, a Microsoft tem uma ferramenta que é um inquérito que permite, o inquérito, quando aplicado nas escolas, permite perceber como é que a escola está, como é que o corpo docente está, e também a direção, em termos da utilização das novas tecnologias dentro da sala de aula. E também em termos de como é que o
o professor incute no seu aluno as competências do século XXI. Portanto, é um inquérito que foi passado na escola, na Bordal Pinheiro, e, portanto, depois os professores responderam, o inquérito era totalmente anónimo, portanto, as respostas foram para uma plataforma, e depois o que a escola recebeu foi um tratamento daqueles dados. E, portanto, curiosamente, há uma grande percentagem de professores, apesar de nem todos terem respondido ao inquérito, mas dos que responderam, há uma grande percentagem que reconhece que tem falta de formação nessa área. Portanto, nós reconhecemos alguma falta de formação e os próprios professores também reconhecem alguma falta de formação nessa área. Mas sente que isso é apenas falta de formação ou há também alguma... porque mudar é sempre uma coisa difícil, não é? Claro, mudar é sempre uma coisa difícil. E mudar para plataformas novas, para sistemas novos, é algo complicado. Sim, exatamente. Alguns são mesmo resistentes à mudança. E isto não tem a ver com a idade, com certeza, tem a ver com a abertura e com a... Alguns são mesmo resistentes à mudança, outros, não sendo resistentes à mudança, sentem alguma realmente falta de formação. E portanto, isso é algo que de facto tem que se combater, porque como não é que vale a que pena. Isso pode mudar? Como é que se pode mudar? Se calhar mais, assim, por exemplo, nos centros de formação de professores, nós professores são obrigados a fazer formação, mas antigamente essas formações eram financiadas e agora não são. E portanto isso acaba às vezes por ser um entrave, não é? Portanto, o facto do professor ser obrigado, mas a ação não ser financiada, isso acaba por ser um entrave, por exemplo. E se calhar se fossem financiadas, se calhar havia muito mais professores uma motivação, não é? Uma motivação extra. Sim, mais professores a frequentar a ação, porque não é fácil, por exemplo, para uma ação de 50 horas, por muito pouco que o formador leve, o formador tem que ganhar naturalmente, e portanto não é fácil estar a pagar 100 ou 150 euros por uma formação de 50 horas. Mas quer dizer, por exemplo, para uma formação de introdução à programação por objetos, por exemplo, é impensável ser menos de 50 horas. E portanto acaba por ser ali um bocadinho um pau de dois bicos, não é? Por um lado é preciso, mas por outro lado também, se é preciso 50 horas, é um custo muito, muito elevado, e depois se calhar não temos pessoas suficientes para abrir o curso, e portanto se calhar passaria aí um bocadinho por aí, pelo financiamento das ações de formação. E aqui, quando fala em financiamento, não se faz de financiar o professor para ir frequentar. O professor não irá receber para frequentar. Exatamente. Sim. Custear os custos associados ao desenvolvimento da ação e, essencialmente, suportar os custos do formador. Aliás, aqui na escola nós temos alguns exemplos. Eu tenho, a Carla este ano também parece que vai ser voluntária a esse ponto. Fazemos algumas ações que são gratuitas, em que nós, professores, disponibilizamos para fazer formação a outros colegas com um custo zero, porque efetivamente nos vão poupar algumas horas de trabalho que têm, porque eu atualmente, como tenho mais tempo livre, acabo por ser praticamente, é difícil vir a um intervalo e não ver um colega que diga assim, João, tenho esta dúvida, até porque há alguma coisa que é pessoal, ou algo que não dá para com a sala, e isto nota-se que há lacunas grandes em termos de mudança. Eu inicialmente pensei, porque estava numa escola em que o corpo docente tem uma idade média, agora não sei, mas já há cerca de 3 anos atrás tínhamos um corpo docente com a idade média de 58 anos. E pensava, se seria aqui, se calhar é aqui o grande entrave, é sermos pessoas mais velhas. Não vejo que seja isso, porque algumas das perguntas que eu considero por vezes mais graves, no sentido em que são pessoas que saíram há pouco tempo do ensino superior, que deveriam estar mais bem preparados em tecnológicos, e acaba por ser... Agora, isto, eu tenho que ter a noção, isto são... uma atualização constante, isto é algo... Tem a atitude também da pessoa. Nós não podemos dormir à sombra da bandeira. E nós temos um tipo de formação em que sabemos que ao fim de 3 anos temos a necessidade de voltar à escola ou voltar a fazer uma reciclagem. E eu compreendo um colega que está a matemática, durante 15 anos praticamente não vê o seu programa mudado. Nós, se tivermos 2 anos com o mesmo programa, é uma sorte. Porque, pegando nessa questão, como é que nós podemos definir um professor de informática? E eu sei que os professores das disciplinas mais práticas são professores que têm que conhecer um pouco de tudo para poderem trabalhar no contexto de sala de aula. E o professor de informática não será exceção nenhuma.
Como é que podemos definir um professor de informática? Já percebemos que é um professor que anda sempre a apagar determinados fogos. E não é em questão de o apagar fogo, neste caso é mais conseguir pegar o aluno e conseguir motivá-lo porque aquilo que nos acontece é temos 26, 27, 28 meninos dentro da sala de aula com gostos muito díspares em termos de querer fazer, de querer experimentar, e aquilo que temos que é uma regra grande é tentar criar um foco de interesse em que se consiga motivar. Isto por vezes resulta quando há grupos que veem, se eu conseguir identificar que na minha turma tenho 4, 5 alunos que são propícios a desenvolver um tema X, eu não tenho a menor dúvida de uma forma dissimulada, passar a liderança a uma das pessoas que esteja mais empenhada no foco, e durante 1 ou 2 semanas, paralelamente à aula, e até aquelas coisas que faço regularmente, ou seja, tenho um conjunto de atividades de aula que faço, por norma não lhes dou o dito trabalho de casa para fazer no aspecto formal, mas há sempre um e-mail que chega no final do dia para lançar um desafio, fazer uma proposta que eles próprios acabam por encarar como sendo uma atividade de aula. Mas isto para tentar trazer um pouco a motivação de a autoaprendizagem feita em casa e trazê-la para a sala de aula para partilhar com os colegas. Isto depois tem as suas consequências, que é, de vez em quando sou confrontado com perguntas que eu tenho que assumir. Vai-me desculpar, vais-me dar tempinho para eu analisar, porque fazem perguntas que eu não tenho capacidade para responder. Posso ter ideia do que é a plataforma, como é que funciona, mas não estou preparado para fazer uma formação nessa área. Aquilo que temos que fazer é, sim senhora, desconheço, vi este exemplo, tenho esta ideia de trabalho, vamos lá explorar isto. E 1 ou 2 semanas para prepararmos um projeto que seja enquadrável dentro daquela plataforma, daquela linguagem, daquela temática, e os alunos acabam por gostar. Mas até que se consiga essa motivação é difícil agarrar os alunos e prendê-los a... Mas essa liberdade também é importante, não é? É, e aquilo que nós assistimos é que temos um currículo extremamente extenso. Isso obriga-os a estar constantemente em pesquisa. O professor de informática é um investigador. Eu acho que tem que ser um curioso, um investigador, e tem que ser uma pessoa descomplexada pela razão que o João estava aqui a dizer. A informática é um mundo tão extenso que nós não podemos dominar tudo. E eu confesso que quem me conhece sabe que eu detesto redes. A parte do hardware não é propriamente a minha praia, pronto, por assim dizer. Conheço o essencial, obviamente. Se fiz uma licenciatura, tive que passar por essas disciplinas, mas não é aquilo que eu gosto. Eu gosto de programação. E eu confesso que eu sofria um bocadinho do complexo de eu não percebo muito de redes, eu não percebo muito de hardware, percebo mais de programação, só que os colegas, quando vão pedir ajuda, não é, olha, eu não estou aqui uma dúvida nesta linha de código. Não é bem isso o tipo de dúvidas que eles têm. E, portanto, confesso que me sentia, no início de carreira, me sentia um bocadinho complexada por eu não domino esta área. Mas agora já lido muito bem com isso, ou seja, ok, não domino esta, mas há outra que eu domino. E aqui justiça seja feita, que eu acho que o grupo de informática da Bordal Pinheiro me trouxe essa tranquilidade, porque eu acho que nós, na Bordal Pinheiro, o grupo de informática convive muito bem com os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. E portanto, não há problema nenhum. Se há um problema de programação, olha, vai ter com a Carla que ela ajuda. Ou se há um problema de outra coisa qualquer, vai ter com o A ou com o B. E, portanto, é impossível eu não tenho qualquer problema de assumir perante um colega que não gosta do tratamento de imagem. E sempre que alguém me diz, vais dar uma ferramenta de Photoshop, isto eu não vou dar. Agora, é algo que eu me sinta peixinho na água. Não sinto, não tenho que sentir, porque não sinto essa necessidade sequer. Se me disserem, olha, vais tratar das redes, vais tratar da programação, vais tratar da gestão do servidor, peixinho na água, tudo bem, estou lá, não sinto qualquer dificuldade, não tenho que me preparar para. Agora, neste contexto, claro, o que é que isto me vai obrigar? A perder mais horas a preparar um conteúdo para o qual eu não me sinto à vontade. Se não me sinto à vontade, mas é das primeiras coisas que assumo perante a turma. Mas também o fazemos, ou seja, somos descomplexados em relação a aquilo que sabemos bem e aquilo que sabemos menos bem. Mas depois também acho que somos profissionais o suficiente para, ok, mas este ano não há volta a dar. Este ano vais ter que ficar com esta disciplina. Eu já dei sistemas operativos, no primeiro ano estive na Bordal Pinheiro, estive a dar sistemas operativos. E acho que dei bem. Pronto, agora,
Obviamente, tive que estudar muito e preparar-me muito, porque era um conteúdo com que eu me sentia muito menos à vontade do que outros conteúdos dentro do programa. Isso deve ser algo também que deve acontecer com os outros professores, noutras matérias, eu obviamente. Penso que sim, embora se calhar, na informática é uma panóplia muito grande. Muito grande, não é? E se calhar noutra área, como a biologia, mais forte. Existe aquilo durante o ano, o outro ano provavelmente será, não será muito embora, diferente. por exemplo, até as disciplinas mais tradicionais, obviamente com um professor que se calhar está com o ensino secundário, durante uns tempos, depois se for dar básico tem que se adaptar. Isso também é um mito. Se vais secundário dás tudo, isso é um mito, não é? Eu não conseguiria ou teria que fazer formação para, por exemplo, dar aulas a alunos de primeiro ciclo, por exemplo, não é? E portanto eu acho que isto deve acontecer um bocadinho com todas as áreas, mesmo que seja a mesma disciplina, há muitos anos, há muita matéria. Portanto, se um professor está durante um determinado período de tempo muito grande com um determinado conjunto de anos, depois acaba por ficar menos treinado. Aqui há uma mais-valia e nós sentimos isso enquanto grupo, é uma partilha de recursos, porque os recursos que eu este ano estou a utilizar fazem parte de um grupo de recursos que estão alocados ao grupo e que qualquer pessoa agora vou pegar no tal módulo de tratamento de imagem vetorial, eu não tenho que estar a preparar materiais porque colegas meus já disponibilizaram. Aquilo que eu tenho que fazer é pegar um conjunto de exercícios que estão preparados para cumprir todos os objetivos, prepará-los enquanto turma, adaptá-los à turma, porque nem sempre é fácil agarrar a motivação. Eu vou aplicar aquilo numa turma de moto, eu vou ter que preparar os exercícios para pegarem algo que lhes diga. Se eles for mandar fazer sobre um desenho vetorial de uma peça de automóvel, que faria sentido num curso de mecânica automóvel que temos, já não faz sentido naquele. Essas adaptações fazemos, mas o grosso do trabalho está feito e é partilhado entre colegas, porque senão seria praticamente impossível preparar chegar a todas as ferramentas. Não é fácil. Vamos ficar com mais um tema. Agora, no início desta segunda hora ouvimos o tema de chuva, Marisa. não foi? Da Marisa. Sim. Fale-nos lá porque é que escolheu a Marisa. Porque normalmente nós associamos o ser diretora de turma a uma coisa má, porque dá muito trabalho e tira-nos muitas noites de sono, mas eu de facto há 2 anos tive uma direção de turma que foi um presente, porque era uma direção de turma de 12º ano do curso profissional de apoio à infância, só meninas. Para mim foi um desafio, porque eu estou habituada a ter direções de turma só de meninos, porque sendo de informática normalmente é só meninos, e ali foi ao contrário, uma direção de turma só de meninas, e de facto muito empenhadas, não faltavam, uma maravilha. E essas meninas na festa de Natal apresentaram uma dança, portanto, com esta música da Marisa, e a partir daí, sempre que eu ouço esta música, lembro-me daquela turma e lembro-me por razões boas, felizmente. E agora vamos ficar com Contramão do Pedro Brunhosa. Contramão, o álbum Contramão, o nome do álbum é que é Contramão. Sim. Para os braços da minha mãe. Do Pedro Brunhosa. Explique-nos já também. Porque, portanto, este tema fala-nos da imigração, que é aquilo que tanto preocupa tanta gente, e eu, como professora, não posso deixar de me preocupar com essa enorme quantidade de pessoas que eu vejo sair do país para procurar trabalho, e provavelmente muitos dos meus alunos também terão que seguir o mesmo caminho, e portanto acho que é um tema muito atual, preocupante, e portanto para mim, enquanto professora, preocupa-me especialmente. Ok, vamos ficar então com Pedro Brunhosa, Para os Braços da Minha Mãe. Até já. Mais ou esta em repetição. Cheguei ao fundo da estrada, 2 léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha, é saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem.
voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Voam pombas no beirão. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe d'asa, pisar a terra em brasa, que a noite já vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vinha em passo de bala, um diploma na mala. Deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já memória e raiz. Ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe d'asa, pisar a terra em brasa, que a noite já vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Mais conversa. Cá estamos de volta novamente com os nossos convidados de hoje, que é a Carla Jesus e o João Duarte. Não me vou João Duarte, quase no fim do programa, Olha, eu estou aqui rodeada, tenho um sistema de rádio que eu não sei o nome do broadcaster, tenho o outro ecrã, o monitor que me tem aberto a página do Facebook do Mais Conversas, e tenho outro computador ainda que me tem aberto aqui a internet também. E o João tem ali um iPad, não é? Portanto, o convidado João Duarte também tem alguma smartphone, exatamente. Smartphone, e a Carla Jesus também. Portanto, estamos rodeados de novas tecnologias, não é? Da comunicação e informação. Olha, como é que os alunos todos dominam estas tecnologias, não é? Estas plataformas, estas redes sociais? Como é que vocês trabalham isto com eles? De forma a que eles considerem isto uma ferramenta com potencial e que não seja algo que os prejudique, que eles exponham erradamente. Por acaso essa pergunta é interessante porque estive este fim de semana a preparar uma atividade que vai implicar que eles utilizem os seus próprios telemóveis para essa atividade. Ou seja, nós temos que dar, portanto, cada turma por ano tem que ter 12 horas de educação sexual, e depois essas 12 horas são distribuídas pelos vários professores, os voluntários. E portanto eu voluntariei-me para dar o tema da gravidez na adolescência
E pronto, e não tive que pesquisar, não é? Portanto, sobre dados. Portanto, a ideia é perceber um bocadinho como é que tem evoluído a gravidez na adolescência, depois se a despenalização do aborto teve ou não influência nessa progressão ou nessa regressão da gravidez. E portanto, o que eu fiz uma pesquisa, fiz uma apresentação eletrónica para apresentar os dados, mas depois quero abrir o debate na turma. E sei que se for, ok, o que é que vocês acham disto? Ninguém me vai responder. Claro. E então existe uma ferramenta extraordinária que é o Kahoot, e então essa ferramenta permite, portanto eu vou à web, ao site do Kahoot, faço o meu registro e consigo fazer um quiz no Kahoot. E o que é que isso tem de diferente das outras ferramentas? Os alunos no telemóvel ou no iPad deles podem simplesmente ir ao site kahoot.it e vão colocar o código, portanto eu vou projetar o inquérito, o quiz que eu fiz. Ao projetar, aquilo vai ter um código, eles no telemóvel deles, indo a kahoot.it, vão colocar o código do meu quiz, e a partir do momento em que eles colocam o código e põem o nickname deles, vai aparecer projetado, portanto no meu Kahoot vai aparecer todos os alunos que já se ligaram, com os respectivos usernames, e portanto a partir daí o quiz vai ser um mote para o debate, ou seja, eu faço uma pergunta, portanto a pergunta vai aparecer projetada e eles no telemóvel deles têm 4 opções e vão clicar na opção que eles acham correta. Exatamente, por exemplo, a primeira questão que eu coloco é: apresento uma tabela e digo assim, ok, estamos aqui a tabela da evolução das taxas de gravidez em Portugal, de 2008 a 2013, analisem esta tabela que eu quero que me digam como é que tem evoluído a taxa. E portanto apresento a pergunta no Kahoot: diminuiu, aumentou, manteve-se ou está inconstante? E portanto, em condições normais eles não iam olhar para a tabela, e assim eu espero que eles olhem para a tabela e que me consigam responder que ela efetivamente tem descido. E depois aquilo tem um sistema de pontuação, e no final de cada pergunta o Kahoot diz-nos quem é que está em primeiro lugar. Portanto, eles respondem, aparece logo no telemóvel se está certo ou errado. Exatamente, e portanto é um bocadinho isso que eu quero proporcionar eu quero ganhar-te, portanto eu vou prestar mais atenção àquilo que a professora está a apresentar e àquilo que está na apresentação eletrónica, àquilo que está no PowerPoint, para eu conseguir responder às questões, porque se eu não ouvir o que a professora diz e não olhar para ali, eu não vou conseguir responder às questões. E portanto isso é a utilização dos smartphones em sala de aula. Nem sempre é possível, mas às vezes é possível. Neste caso, só que lá está, dá trabalho, foi o sábado. Pois é. Foi o meu sábado. Supostamente o regulamento interno proíbe a utilização. Isto é algo que queremos para a apresentação eletrónica estava feita, mas depois para introduzir o Kahoot, eu já tinha ouvido falar no Kahoot, mas nunca usei em contexto de sala de aula. E tenho muita curiosidade em experimentar, e achei que este era de facto um tema que se propiciava, e portanto acho que se pudermos ver como aliado e não como inimigo, ótimo, mas também tenho problemas com utilização indevida de telemóveis dentro da sala de aula, como é óbvio. Claro. Há aulas em que não é suposto. Mas é um problema que, pronto, é inevitável. Completamente. E eles arranjam forma de contornar. Claro. Eu hoje cheguei à aula, numa das minhas turmas estou a dar WordPress, portanto construção de páginas web e de blogs. E nós estamos, portanto, naquela fase em que já dei a matéria, portanto, eles agora formaram grupos e estão a começar a desenvolver os trabalhos, e houve uma aluna que veio ter comigo e disse: professora, eu quero mudar de grupo, isto é só a segunda aula, na primeira aula ainda não fizemos muita coisa, eu quero mudar de grupo. E eu não estava muito convencida, porque eu não queria grupos de 3, e de facto ele ao mudar de grupo ia formar um grupo de 3. E eu não estava muito convencida e disse: ok, então vamos fazer um acordo, porque é uma das alunas que mais mexe no telemóvel durante a aula. Ok, vamos fazer um acordo. Muda de grupo, fica com o grupo que quer, mas não vai utilizar o telemóvel não é esta aula, é todo o projeto. Durante todas as aulas em que tiver o projeto não vai usar o telemóvel. E ela, está bem, ok. Passado um bocado, chego ao pé dela e ela estava com um telemóvel na mão. E eu: Catarina, então onde é que está o nosso acordo? Eu agora já disse o nome dela. Onde é que está o nosso acordo? Professora, eu não estou a mexer no meu telemóvel, isto é o telemóvel da colega. Portanto, ou seja, o acordo era só com o telemóvel dela. Portanto, nós agora, para fazer acordos com alunos, quase que temos de ser acompanhados do advogado, que é para ver se o acordo está ou não bem redigido. Até ao fim. Exatamente. Portanto, a falha foi minha, eu é que não fiz bem o acordo, porque de facto
facto ela estava a cumprir com a palavra dela. Mas é muito difícil às vezes acabar com isso. Eu sei que existem professores que têm um recipiente ao lado e quando eles entram eles deixam lá todos os telemóveis. Isso também é realmente um tema debatido em alguns conselhos de turma. Eu não concordo com esse sistema, eu não me sinto à vontade para implementar esse sistema por um motivo. Eu não consigo garantir que no final da aula os telemóveis estão lá, não consigo responsabilizar pelos telemóveis, porque eu durante a aula estou em todos os lugares menos na minha secretária. Portanto, eu só estou na minha secretária nos primeiros 5 minutos quando estou a fazer a chamada, a ligar o computador. A partir daí eu ando nos computadores. E portanto, estar numa caixa de telemóveis em cima da minha secretária, eu acho que isso pode trazer mais problemas do que ajudar, não é? Portanto, eu percebo a ideia, mas para mim, eu fazer isto nas minhas aulas, eu não me sinto à vontade porque eu não sou capaz de dizer que está tudo intacto. Pois se calhar é um problema. Não quero essa responsabilidade para mim. É um problema maior, não é? Se calhar tem a ver com nós irmos a passar numa esplanada e vemos uma família toda com tablets e todos a falar e todos a escrever ao mesmo tempo, não é? Tem mais a ver com isso. Exatamente. Depois transportado para a escola com tudo isso. Claro. Eu colocava esta questão porquê? Porque sabendo nós, e eu desde que comecei a trabalhar por minha conta, o Facebook é a minha ferramenta de trabalho, é quase a única. Porque é imediata, porque é mais orgânica, é mais viva, não é? E isso acontece, há muitas empresas que têm técnicos especializados em marketing no Facebook, de pessoas só para aquela função, e depois nós verificamos que as escolas bloqueiam estes acessos às páginas de Facebook e dizem, por norma, aos alunos que não é uma ferramenta para utilizar no contexto de sala de aula. Depois não consigo entender, tenho alguma dificuldade, entendo perfeitamente como é que nós explicamos aos alunos que existem pessoas que trabalham exclusivamente nisto e que se especializaram e que há estudos que comprovam que isso é útil, e depois a escola faz precisamente o oposto. Pois isso eu faço uma correção, não é a escola que decide. Neste caso, o bloqueio que existiu durante algum tempo na rede chamada PTE, a rede que interliga todas as escolas a nível nacional, era um bloqueio central imposto pelo Ministério da Educação. Exato. Que devido a problemas de largura de banda restringiu o acesso, mas era só no período da manhã. À tarde já podia ir ao Facebook à vontade. Atualmente migrou, ou seja, o prestador de serviço que fornecia o acesso à rede do PTE mudou e neste momento está aberto. Ou seja, desde que foi implementada, há cerca de 3 semanas foi implementada a mudança do operador. Neste momento, eu penso que não estou a frisar nomes que não sejam ditos, uma vez que neste momento está com a Fundação de Ciência e Tecnologia, onde esteve nos primórdios do projeto e esteve numa empresa comercial e agora regressou à FCCN, deixou de existir esse bloqueio. Mas não era algo que fosse imposto pela escola. Só pela escola, era exato. O Ministério que deu ordens e verificava-se a nível nacional. Mas é um bloqueio, mais uma vez, escuro, porque aquilo que nós vimos era os nossos alunos utilizavam ferramentas para furar esse bloqueio. Eles têm o conhecimento suficiente para fazer isso. Isto porque eu vi ali na escola, numa escola em que há cerca de 400 PCs dentro da rede interna, nós chegámos a ter 1.600 dispositivos ligados. Porque entre os PCs da escola, mais os portáteis, mais os smartphones, havia 1.600 dispositivos que estavam ligados em simultâneo. Era possível ver que estavam ligados em simultâneo. Isso criava uma carga muito grande em termos da rede e que acabou por levar essas limitações e esses cortes, porque por vezes há necessidade de utilizar este tipo de ferramentas. A questão das redes sociais, o próprio YouTube. Há muitos colegas que, para pegar um conceito, vão buscar um vídeo, o YouTube e o projetam. E durante esse período tiveram que se adaptar. Faziam download do vídeo e mostravam em offline porque não tinham condições para mostrar, não tinham largura de banda para mostrar. E inclusive estava vedado também o acesso à Google Play, à App Store. Portanto, aquela questão que estamos aqui a falar de usar o smartphone e o tablet com aplicações, quer dizer, as aplicações tinham que ser... Tínhamos que pensar isso, façam o download em casa, mas isso às vezes não é execuível. Também, não é? Às vezes não é execuível, não é? Não, e depois acabámos por cair em situações caricatas. Eu, tantas vezes que estava na cadeira de direção e havia sempre alguém que reclamava: professor, não consigo marcar a refeição para amanhã. Uma simples tarefa de marcar a refeição. Até que eu me percebesse que a aplicação que utilizávamos para fazer a gestão dos cartões escolares passavam o URL o dia da semana. Os alunos não podiam marcar pela net a refeição para a sexta-feira, porque ia lá um sexo misturado no URL. E então era bloqueado. Ou seja, ninguém podia marcar online. Existem bloqueios cegos que não resultam e que depois os alunos arranjam formas de contornar e eles conseguem fazer isso facilmente. Porque eles têm uma habilidade própria para fazer. Mais uma vez a responsabilidade não é solução. Mais uma vez aqui as questões éticas, não é? E a responsabilidade de cada um.
é aqui muito pertinente, não é? Porque um aluno pode, se tiver esse conhecimento todo, pode bloquear todo o sistema se quiser, não é? Sim. E aliás a própria rede estava pensada nesse sentido, protegia-nos para fora, ou seja, saindo do centro da VPN que conciliava as 1.200 escolas a nível nacional, estava protegido para fora, mas entre escolas era o salve-se quem puder, e ouvia-se muitas histórias de ataques possíveis entre escolas porque não tinha sido pensada nessa filosofia, e eles detectam isso facilmente e acabam por furar. Isto faz parte de uma motivação, e aquilo que tem que ter nos alunos é precisamente isso, nós temos lá, temos é que ter a noção do que é que podemos pisar ou não pisar, aquilo que é que podemos utilizar, isto com tudo, mesmo quando se vai buscar informação para construir um trabalho, eu não tenho nada contra que um aluno vá buscar informação desde que me mencione a fonte. Exatamente. Quem teve o trabalho tem todo o direito. Não é a primeira vez que eu projeto um exercício resolvido no quadro em que as primeiras linhas de código estão um comentário a dizer quem foi o autor que desenvolveu aquele código. Eu não tenho que estar a fazer aquilo que já foi feito. Um trabalho do aluno. Só tinha que mostrar que não fui eu que fiz. No fundo é como um texto qualquer, onde se vai buscar um bocado de texto ali, desde que nós referimos o autor, não é? Mas isto por vezes mexe com a própria cultura deles, e há alturas em que choca. Eu já tenho apresentado fichas de trabalho, por vezes vamos andar em papel que vai com o nome do outro professor. E ele diz, professor enganou-se, tem o nome da sua colega. Eu disse, não. Foi o colega que desenvolveu o trabalho, foi ela que preparou essa ficha, porque sou eu que ia estudar a minha turma, não tenho que ter lá o meu nome. Foi o colega que fez, todo o mérito para ela. Pensei que se tinha enganado. Isto acontece, porque eles têm essa percepção e tentamos mostrar. Pronto, isso também é bom, não é? Para eles terem essa. Faz parte da formação. Porque depois fazem igual, ou não? Como é que vem o investimento que o Ministério da Educação faz a nível de softwares e de informática para trabalhar com os alunos? Como é que está essa situação? Eu penso que... Já estamos muito longe daqueles portáteis que eram dados assim nas escolas primárias. Nós tivemos um boom de escolas, foram todas. Sim. Em termos de equipamento, nós estamos bastante bem equipados. Aliás, o Plano Tecnológico da Educação preconizava que houvesse um PC por cada 3 alunos. Isso foi conseguido praticamente a nível nacional, com um projeto que eu considerei bastante interessante. Só foi pena foi que esse investimento, esse forte investimento em equipamento, depois não fosse, de certa forma, aproveitado em termos de desenvolvimento do currículo. Porque enquanto tivemos essa aproximação e equipámos as escolas com um conjunto de equipamentos, com um conjunto de condições fantásticas que muitas empresas não conseguem ter, desde o exemplo de uma rede em que se consegue apostar em marcas de topo, equipamento de topo para estar numa rede que não é assim tão necessária a fiabilidade quanto isso, e aquilo que nós vemos é que depois houve deixar cair um investimento em termos de formação em tecnologia, e neste momento para mim, eu vejo isto como sendo triste, que num percurso de 12 anos do ensino obrigatório em Portugal, por exemplo, a utilização de tecnologias seja vinculada em termos de conteúdos em 2 anos, 7º e 8º, 45 minutos por semana em cada ano. Não há ninguém, por mais que me digam que os jovens têm capacidade de autoformação, têm acesso às tecnologias, eles não têm essa capacidade de fazer uma autoformação para conseguir fazer o que quer que seja, elementos mais baixos, como escrever um currículo, desenvolver um e-mail, e são regras que nós, fora do contexto normal do programa, temos que aprofundar com eles, temos essa necessidade, porque vemos que eles não têm a noção de ética ou a noção de escrever bem, escrever mal, para eles não existe, porque a vontade deles, se fosse preciso, até passavam a aula a escrever por acrónimos e por diminutivos. Sim. E isso eu acho que é uma lacuna grave. Eu acho que o Ministério vive um pouco na ilusão de que as TIC são transversais e, portanto, como sendo transversais, qualquer professor as pode ensinar. Portanto, não é preciso uma disciplina específica, não é preciso um professor específico e, portanto, vive-se um bocadinho aqui na utopia da transversalidade. Ora, quando os próprios professores assumem que não têm informação suficiente para trabalhar com as tecnologias, portanto, essa transversalidade até pode ser verdade daqui a muitos anos. Mas não é verdade agora. E, portanto, não vamos estar a trabalhar. O que nós temos é o aqui e o agora, são estes os professores que temos. E, portanto, temos que trabalhar com esta realidade. Não podemos pensar que é transversal, todos sabem ensinar tudo, quando os próprios reconhecem que há lacunas. Têm lacunas na sua própria formação. Como é que podem informar os alunos? E depois é assim, não é por eu saber falar português que me torna uma professora de português, não é? Claro. Portanto, eu não sou professora de português porque sei falar e escrever corretamente. E com as TIC eu também acho que é assim um bocadinho. Por muito que dominemos,
e há muita gente que não domina, mas mesmo aquela que domina, não é isso que faz dela um professor de TIC. Portanto, eu acho que é muito importante todos os professores integrarem as tecnologias nas suas aulas, mas daí a pensar que ok, como todos integram as tecnologias, já não é preciso mais nada, isso ainda, acho que isso ainda é uma realidade muito distante. Aliás, eu em janeiro estive em Londres, estive na BET, que é a maior feira de hardware e software para a educação, e de facto eu sabia que os ingleses são todos muito organizados, como toda a gente sabe, não é? E portanto eu sabia que os ingleses tinham introduzido como obrigatória a programação desde o primeiro ciclo. Portanto, neste momento, um aluno em inglês que entra para o primeiro ano tem programação. Obviamente não vai programar em Java nem em Visual Basic, tem programação adequada à idade dele, não é? Isto porquê? Porque o governo inglês considera que a programação é um pilar tão importante como a matemática ou a língua materna. Portanto, está mesmo assumido pelo governo inglês que isso é um pilar, porque a programação ajuda a desenvolver o raciocínio, a desenvolver o pensamento crítico, e portanto eu já sabia que eles tinham introduzido a programação este ano letivo como obrigatória, mas não estava preparada para aquilo que vi na BET, que é, eles pensaram, mas não pensaram só, eles contataram as empresas, eles fizeram divulgação daquilo que iam fazer. Portanto, impressionou-me o facto de um currículo que está em marcha desde setembro de 2014, a quantidade de hardware e software que já tem para aquele currículo. Em Portugal faz sempre, agora pronto, começa o currículo em setembro de 2014 e depois logo se vê como é que vamos implementar e como é que isto se resolve. E portanto andamos ali 2 ou 3 anos a ver como é que vamos implementar. E depois, com um bocadinho de sorte, ao fim de 2 ou 3 anos dizem e afinal não resultou, vamos mudar tudo. Que foi o que aconteceu com as TIC no 9º e no 10º ano. As TIC obrigatórias no ensino regular, 9º e 10º ano, duraram pouquíssimo tempo. Ainda a gente estava a aquecer os motores e a perceber como é que aquilo ia funcionar, já o Ministério estava a dizer, não, isto não resultou, vamos tirar. E portanto, a partir do momento em que eles tiraram as TIC, que eram 2 blocos de 90 por semana do ensino regular, eles tiraram as TIC do ensino regular e o ensino secundário regular ficou sem qualquer disciplina de tecnologias. Portanto, isto é realmente uma diferença tão grande. E uma coisa importante que é, em Inglaterra, o facto de eles terem introduzido a programação como obrigatória, e eles também consideram que isto é transversal, que a programação não é uma coisa só do professor de informática, mas eles não disseram, ok, agora não é preciso professores de informática. Portanto, eles têm lá esquemas de equipas em que cada um sabe muito bem o que é que tem que fazer. O professor de informática sabe o que é que tem que fazer, o diretor da escola sabe o que é que tem que fazer, os professores das outras áreas disciplinares sabem o que é que tem que fazer. Quer dizer, aquilo é um esquema tão bem montado que eu fiquei completamente impressionada. Não estava preparada para aquilo. Fiquei muito impressionada. Não sei se fiquei contente, se fiquei triste. Contente por ver tanta coisa nova e pronto, e com muita vontade de se eu pudesse trazer para Portugal. Mas depois triste porque pensei, ai meu Deus, estamos tão longe. Mas é também um desafio, não é? Pensar que isso pode um dia vir a ser implementado cá. Sim, mas pronto, talvez num futuro longínquo. Porque quer dizer, nós nem estamos a falar num currículo que tem tecnologias do primeiro ao último ano. Estamos a falar num currículo que tem programação do primeiro ao último ano. Portanto, nós ainda nem sequer temos tecnologias do primeiro ao último, quanto mais a programação do primeiro ao último. Já estão a considerar o que é importante de estruturação do pensamento, de compor um problema maior em subprogramas, como é que vamos estruturar, como é que se repetem os passos, como é que se sincronizam, esses conceitos que são fundamentais e que quem chega hoje ao 10º ano para um curso desta área vai ter que aprender isso de novo. Perde 20, 30, 40, 50 horas a perceber o que é um algoritmo, o que é pseudocódigo, como é que consegue estruturar, como é que consegue dividir algo que se faz, e muito mais facilmente de uma criança com 6 anos, porque é uma verdadeira esponja e absorve tudo o que lhe derem. E eu vejo pelos meus filhotes, quando fizemos a atividade do One Hour Code, em que a primeira coisa que eles experimentaram uma atividade com uns bonequinhos em que tinham que fazer essa estruturação de procedimento, de função, enquadrar. Eles, deixem-me experimentar, e passaram horas a experimentar aquilo, e a partir daí têm instalado dezenas de aplicações semelhantes, precisamente para estimular esse raciocínio. E cá não, isso para nós é, para todos os efeitos, se isso chegar perante um professor, a maioria deles diz, não, isso é um jogo.
É um jogo que não se consegue. Não é uma parte lúdica, há ali uma parte de componente de formação que é fundamental e isso que é muitos alunos hoje não têm. Mas isso tem a ver também com o conhecimento dos professores sobre isso. Mas lá está. É tal coisa. Aquele jogo tem um propósito muito concreto e depois também é aí que o conhecimento do professor conta. É selecionar um jogo, mas o melhor jogo, não é qualquer jogo. Agora joga o que quiseres, não. Tem que ser estes jogos que foram previamente selecionados. Perder tempo. Nós, este ano na Bordal Pinheiro, temos tentado assinalar os dias, as datas importantes. Portanto, a Semana Mundial da Programação, assinalar portanto, a Semana Mundial da Programação, que tem um evento que é Hour of Code, em que se pretende que durante aquela semana o maior número de pessoas no mundo se reúna a fazer programação durante 1 hora. E portanto, fizemos isso lá na escola e, de facto, foi um jogo selecionado e esse jogo, haviam muitas atividades que se podiam fazer e lá está, os smartphones. O que nós selecionámos não foi por acaso, nós selecionámos um que fosse possível jogar, quer em computador, quer em tablet, quer em smartphone. Porque a ideia foi juntar todos num auditório e, obviamente, no auditório não tínhamos computadores para todos. Portanto, cada um utilizava o seu dispositivo. E, portanto, cada um instalou aquele jogo no seu telemóvel, no seu tablet, e durante 1 hora estiveram ali a tentar resolver o problema. E, portanto, aquilo tinha... Quem sabe de programação percebe que ali estavam 3 conceitos vitais da programação. E, portanto, se eles conseguissem resolver aquele jogo, estavam a criar competências para depois vir a programar de uma forma muito, muito mais estruturada. E lá está, com os seus próprios equipamentos. Há uma tendência muito grande que é o BIOD, Bring Your Own Device. Portanto, e de facto temos que rentabilizar isso e tirar partido disso. Não, isto é engraçado, porque um dia destes estamos a divulgar junto dos alunos uma atividade que vamos fazer agora nos dias da Bordal, em que se tenta mostrar os trabalhinhos que se falam. É uma atividade que vou desenvolver, que vai envolver drones, desde os componentes, a assemblagem e a pilotagem do drone. E uma das coisas que falei diz, mas isto é fácil de interagir, por exemplo, com o emissor de Bluetooth, desde que não saia do raio de alcance, consegue-se controlar. Se é um simples smartphone, tem um osciloscópio, consegues controlar a partir isso é possível. É a ideia-chave. O facto de alunos estavam dispersos, conseguem se concentrar porque ouvem, eu consigo fazer isto a partir, ou seja, não é nada de especial. Para ver se pequenas brincadeiras com aquelas espécie de microcomputadores que estamos a formalizar um problema, resolve-se problemas, mas em que é que isto é útil? E depois pega-se num Arduino, num Raspberry, num PC Arduino e se mostra que um PC do tamanho de um cartão de crédito consegue fazer isto e isto, ficam maravilhados como se fosse qualquer coisa que veio do outro mundo. E por vezes este género de atividades e experiências fora de contexto consegue motivar aqueles alunos que estão perdidos e leva-os a uma semana, 2, 3, 4 que devoram informação acerca daquele equipamento e passado um mês sentem-se como reis a falar de algo que dominam. E eu creio mas isso depois precisa ser continuado, precisa ser alimentado, não é? Porque rapidamente, estamos a falar de alunos da adolescência, rapidamente eles também... Mas o que consiste aí, o nosso grande objetivo enquanto professores é mantê-lo e dar-lhes este tipo de conhecimento, porque se eu conseguir motivar durante os 9 meses que tenho os alunos durante um ano letivo, se eu de mês a mês conseguirem ter interesse num determinado tópico, num determinado conceito, eu pelo menos tinha essa noção que chega ao final do ano e leva um conjunto de conceitos que vão ficar e que nunca mais os vão esquecer, porque é um conhecimento formado por eles, pesquisado por eles, em que eles viram os frutos do próprio trabalho e não vão esquecer, e isso é fundamental e acho que é isso que eles devem levar. Estamos a chegar mesmo ao fim das nossas 2 horas de programa, de mais conversas. Como eu disse, isto passa um instante. Vou só propor, se tem alguma mensagem que queiram divulgar, queiram dizer desafios, futuro, o que é que pensa, projetos novos. Se bem que vou alertar já para quem acompanha a Carla Jesus para estar atento aos próximos dias. Nós não podemos divulgar, mas revelações bombásticas, vão haver novidades. É verdade. Não podemos dizer tudo online. Exatamente. Tem que ficar. Nomeadamente a parte de me contratar para motoristas. Pode ser que, se visitarem a nossa página do Facebook durante esta semana, pode ser que vejam alguma notícia. Eu se calhar aproveitava para fazer um convite e um pedido. Um convite para... Eu vou começar uma ação de formação na próxima quinta-feira sobre ferramentas gratuitas da Microsoft. A ação de formação vai ser na Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro, portanto pelo Centro de Formação Cefai Centro-Oeste, 10 euros a inscrição
e, portanto, vão ser uma ação de formação de 12 horas, ainda há vaga, portanto, deixo o convite, quem se quiser inscrever, ainda há umas vagas. Ferramentas gratuitas da Microsoft, portanto, é uma seleção de ferramentas que a maior parte das pessoas não conhece, mas que são totalmente free e que produzem uns resultados interessantes. Muito bem. Onde é que se podem inscrever? No site do centro ou na própria secretaria do centro, mas, portanto, através do site conseguem fazer tudo. E, portanto, começa na quinta-feira às 6h30. E, portanto, isto era o convite. O pedido, eu estou a fazer parte de um projeto Erasmus+, intitulado Communication and Education by Transmedia. Portanto, ou seja, que é um projeto que visa o estudo das novas formas de comunicação entre as pessoas e os alunos, entre os professores e os encarregados de educação. Este projeto envolve, portanto, vários países, Portugal, Itália, Chipre, Roménia e Espanha. E, portanto, faço um pedido, que acaba por ser um convite também, fazerem um like da página do Facebook do projeto, que é facebook.com Education Transmedia. Tudo pegadinho. Education Transmedia. E, portanto, um like na página do Facebook do projeto. O projeto também tem uma página, um website, que é education-transmedia.com. Nós vamos partilhar muito em breve. Obrigada. Para acederem ao pedido da nossa convidada de hoje, a Carla Jesus, professora de Informática na Escola Secundária Rafael Pedal Pinheiro, que convidou também a João Duarte. Muito bem. Estava à espera. João Duarte, isto já faço sempre assim, não. Também é professor da Escola Secundária Rafael Pedal Pinheiro, a quem nós desejamos um futuro belíssimo aos vossos alunos, à vossa escola, à direção da escola, que também é recente. E agradecer também a oportunidade de terem vindo cá. Obrigado. E a simpatia e a vossa simpatia. E também disponibilizar-nos para algum evento que queiram divulgar, contarem sempre com a Mais Oeste Rádio. Mais conversas, ou a Mais Oeste Rádio, que está sempre de portas abertas para qualquer iniciativa, ainda mais se tratando-se de uma escola pública que eu muito me orgulho de ter sido aluno. E como eu também, é verdade. Ora, estamos mesmo no final. As músicas, acabámos por não passar todas as músicas pedidas, porque a conversa assim obrigou. A todos, muito obrigado. Para a semana vamos ter, estamos confirmados a presença de Catarina Paramos, que nos vem falar do quiosque da praça, um novo estabelecimento comercial num sítio histórico da nossa cidade. E também a Gina Filipe, que nos vem falar do Criar Eco, um projeto que ela tem com crianças e uma alimentação sustentável. E vamos falar também, para quem não pode consumir glúten, é uma boa oportunidade de ouvir a Gina falar. Muito bem. Portanto, a todos muito obrigado por preferirem Mais Oeste e até mais conversas. Até para a semana. Boa noite. Boa noite. O Mais Conversas tem o apoio do Chantarim, café, snack bar, cervejaria, na rua Dr. Fernando Correia, em frente aos Pimpões, nas Caldas da Rainha. Mais conversas. Mais Conversas, um programa de João Mota e Bruno Prates, na Mais Oeste Rádio. Mais conversas. Informação, divulgação, cultura, desporto e atualidade. Mais conversas. Mais Conversas, com João Mota e Bruno Prates. Mais conversas. Segundas-feiras, na Mais Oeste Rádio. Mais Oeste, em repetição.